Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui no nosso canal, o Meu Petcast, um canal voltado para o mundo pet, onde nós falamos de cães, gatos, adoção responsável, meio ambiente. Vamos falar, galera, a respeito também do agronegócio. O agronegócio é um importante setor para o nosso país e um importante setor para o mundo pet. Isso aí tem que deixar bem frisado. E hoje, galera, nós trazemos aqui sempre cães, gatos, cães de guarda, cães de proteção, falamos de cães guia, e teve um programa que nós falamos de esporte canino, que foi o Agility com o nosso amigo Valdir, que trouxe o nosso amigo Dinho, né, Diegão? Um Border Collie fantástico. Eu nunca vi um cachorro igual aquele, tão tranquilo, tão doce, tão especial igual o Dinho. E hoje, galera, nós vamos falar a respeito de esporte, mais uma vez. Nós vamos falar do IGP. E o que é o IGP? O IGP é um esporte canino. Eu não vou falar do IGP porque eu não sou sabedor de tudo, eu pesquisei, sei alguma coisa, mas nós trouxemos aqui um especialista no IGP. E para falar do IGP, nós temos aqui hoje o nosso amigo Alves. Alves, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Muito obrigado. A gente ter conseguido conciliar as agendas. Agradeço muito o Felipe Ogawa, que passou o seu contato, falou assim, ó, quer falar com um cara que entende de cão, que entende de IGP, de adestramento, fala com o Alves. Alves, mas antes da gente começar a falar do IGP, do esporte de cães, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, como que você entrou nessa questão do mundo canino, fala um pouco da sua filosofia de trabalho, como que é o seu modus operandi do seu trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Alessandro, pelo convite. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui, podendo colaborar com a nossa experiência e espero poder passar o máximo de informações aí para a sua audiência. Vamos lá. Bom, eu sou o Gilson Alves, sou policial militar já da reserva, já vai completar 8 anos aí de inatividade, mas durante a minha estada na instituição, eu fiquei os meus 30 anos trabalhando com cães. Então, todo o meu período, né, eu tive esse privilégio. Privilégio e sorte, né? E sorte, né? De estar numa atividade que até hoje complementa, inclusive, a minha renda, né? Que é o adestramento. Então, dentro da minha especialidade, na instituição, a gente tem um direcionamento específico dos cães policiais para as atividades, né? Com os cães de trabalho, né? Que são os cães policiais e eles executam missões junto aos seus parceiros, seus condutores, né, nas mais diversas atribuições no combate à criminalidade e na segurança pública, né, detecção, proteção, né, ações de controle de distúrbios e assim por diante. Salvamentos e assim, diversas missões. Então, a minha missão específica no canil era sempre o policiamento ostensivo, preventivo, né, com a utilização dos cães, né, e a parte de detecção de substâncias, seja elas drogas ou substâncias explosivas, né. Então, essa foi a minha atuação nesses 30 anos de atividade como policial militar. Que legal, bacana. Aquilo que você falou é importante, o privilégio e ter a sorte de trabalhar, porque eu queria ter essa sorte, esse privilégio. E uma coisa que você falou que eu achei muito importante, e eu gosto muito de frisar, pessoal, a questão da utilização dos cães como ferramenta para ajudar o homem a fazer as boas ações, a fazer o bem e ajudar os seres humanos nas maiores dificuldades, nas piores situações possíveis. Então aqui, ó, eu tenho meu total respeito, a Polícia Militar de São Paulo, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, tenho meu total respeito. Porque assim, existem bons profissionais, existem maus profissionais. Assim como tem bons médicos, existem maus médicos, existem bons apresentadores e maus apresentadores, então a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo cesto. Então é uma coisa que eu gosto de falar e frisar aqui, meu total respeito à Polícia Militar e meu total respeito a você por ter feito, nesses seus 30 anos, um trabalho para a comunidade, para deixar a gente na maior segurança possível. Exato.
Alves, vamos entrar na questão aqui do esporte, do IGP. Fala um pouquinho, o que que é o IGP? A princípio, para que ele começou e o que que ele é hoje? Vamos lá, eu vou primeiro falar como que entrou na minha vida o IGP. Né? Que hoje IGP, antigamente era outra sigla, que era Schutzhund, Né? né? Passou a depois ser IPO e agora IGP. IGP. Essas siglas alemã. E detalhe, quando eu iniciei a minha carreira, lá em 1988, eu já tive essa oportunidade de estar no canil, né? E de ter pessoas ao meu redor que já estavam ligadas ao meio do adestramento, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer um espaço em São Paulo, que era o campo de treino da Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães, que era situada ali dentro do Parque do Ibirapuera. E ali eu tive a primeira imagem, né, do que era realmente um cão de esporte. E acendeu uma luz. Aquela luz assim, fala assim, eu gostei disso, eu quero fazer isso. Mas eu não sabia fazer aquilo. Mas eu vi que era muito legal a interação das pessoas, principalmente os condutores, né? Figurante, fazendo aquele... Eu não sabia nem o nome. Uhum. Então, eu me interessei e falei, eu quero fazer isso. Eu sei, eu vou fazer. Eu vou atrás. Né? Eu tenho condições de fazer. E aí eu comecei a me interessar mais e ir mais vezes e fazer amizade com as pessoas que estavam no meio. No meio e estavam... E aí era mais um curioso que estava ali querendo muito aprender, né? E enchendo o saco das pessoas, ó, como é que faz isso? Por que que fez isso? Por que que você pulou isso? Por que que você puxou aqui? Por que que você deu essa mordida? Né? Uhum. E eu era sempre o chatinho da turma que perguntava tudo. Né? Mas o cara que quer aprender, se ele não for o chato da turma perguntar, ele não vai aprender. Não vai aprender, é esse o papel dele. E depois que eu perguntei, e falei assim, agora eu quero fazer. Né? E o pessoal fica meio, pô, não sabe nem fazer? Não, eu quero fazer, eu quero tentar. E aí a gente foi praticando. Na nossa época, a prática era o meio principal do aprendizado. Não tinha tanto a teoria. Nós não tínhamos a informação. Nós não tínhamos isso aqui. Então, quando a gente tinha alguma informação, era porque alguém, né, com melhor recurso, foi para fora do país e quando voltou com uma revista, não, ou com uma revista ou com um VHS, aquelas videocassete, aquelas fitas antigas para essa geração atual, talvez não saiba nem o que é isso, mas pode pesquisar. Né? E a gente se reunia lá na sede da sociedade, colocava a fita lá no videocassete e ficava horas assistindo aquilo que já se praticava há 1 ano, 2 lá fora. Então a gente sempre a gente ficava deslumbrado e olhar aquilo e falar assim, agora a gente tem que fazer do jeito que eles estão fazendo. Né? E essas eram as informações que a gente tinha, né? E hoje não, hoje é fácil, hoje você faz... Você olha, hoje a gente coloca um monte de coisa aí. Uma pessoa que está do outro lado do mundo nessa sala conversando com a gente, como se estivesse presente, e ela vai estar presente, né, virtualmente, e as informações hoje são muito mais rápidas. Então hoje mudou o cenário. Hoje o mundo é de muito mais informações do que de prática. E aí é um ponto importante, uma questão assim, a informação tá aí, né, tem de monte, mas será que a qualidade das pessoas que estão trabalhando essas informações estão boas? Tão boas quanto que está a informação ou caiu o nível? Então, como eu disse, a informação hoje, ela é basicamente tudo. Nós temos hoje informações para tudo, qualquer coisa. Qualquer clique que você dá no Google ou qualquer outro site, você tem um monte de informações, um monte de diversidade de jeitos, de maneiras de fazer. O detalhe é, quem está pondo em prática? Exatamente. Não adianta eu ter 100% de informação e não conseguir colocar aquilo em prática. Não saber trabalhar aquilo. Exato. Eu tenho que colocar o que a ciência me passa em prática, até para comprovar a ciência.
Sim. Aquilo que está escrito por alguém, ela só tem veracidade quando colocado em prática e colhido os devidos resultados, né, que dão a credibilidade àquilo que está escrito, né? Então, hoje se pratica muito pouco, né? Na minha época a gente treinava em clube, como eu falei, lá no Parque de Ibirapuera, por final de semana passava 50, 60, 70 cachorros. O dia Né? inteiro. 2 dias ali no final de semana eu tive a oportunidade de figurar para 60 cães. Uhum. E aí você tem muita prática. Eu aprendi literalmente na prática. Só depois eu fui associar o que eu fazia àquilo que a gente recebeu de informação. E aí eu vi que muita coisa que eu fazia não casava. Tava indo pro lado diferente da coisa. E você fala, peraí, vamos pôr um freio então aqui. Uhum. Isso aqui não casa com o que realmente os estudos dizem. Então você para de praticar daquela maneira e se adapta. Se adapta e vai pegando o que tá ali. Exatamente. No seu dia a dia. Ô, Alves, é interessante o que você falou. E a princípio o IGP era para selecionar cães de trabalho. E acabou, o pessoal, pô, é legal isso aqui, dá pra gente fazer uma outra atividade e fazer a parte esportiva, né? Na verdade, a origem era para seleção dos cães militares. Militares, nem cães de trabalho, militares. Os cães militares. Na Alemanha isso foi criado, né, pelos alemães para uma seleção, um projeto de seleção de cães exclusivamente de atividade militar. Então, por isso que se criou-se, como até hoje, são 3 sessões onde avalia todas as qualidades necessárias que um cão precisa ter. O trabalho militar, um bom olfato, né? Uma boa proteção e um autocontrole também muito bom para você ter convivência, né? Então, não à toa nós temos a sessão de obediência, sim, a sessão de proteção e a sessão de faro, né? É óbvio que tudo isso a gente busca no cão, mas se ele não vir com a devida qualidade genética, que a gente chama de predisposição para essas modalidades, essas 3 sessões, ele vai ser deficiente e aí não vai dar certo, né, em alguma área. Não existe técnica neste mundo e nem em qualquer outro mundo que resolva a falta de genética. A falta de genética. Por isso que é importante. Exatamente. Até te interrompendo um pouquinho, galera, por isso que eu falo, muitas pessoas criticam os criadores, né? Eu sempre bato nessa tecla. Criticam os criadores, criação, cão abandonado, esquece isso. Cão abandonado é uma coisa, criador de respeito, criador sério é outra coisa. A importância da genética, o que o Alves está falando, porque se a gente for parar, vamos entrar um pouco na polêmica, não querendo entrar, mas entrando, se parar de criar os cães funcionais, os cães de trabalho, a gente não vai ter cão para auxiliar corpo de bombeiro, não vai ter cão para auxiliar a polícia militar. O pessoal critica muito a questão de você adestrar o cão, não, que é um absurdo, mas na hora que o cão tá lá resgatando um familiar seu, que a casa explodiu, que ele tá se embrenhando no buraco, que ele tá cheirando, aí tudo beleza. Aí pode. Fora isso, não pode. Então, assim, a gente só vai sentir a real necessidade na hora que a gente precisar. Fala assim, não, pô, é importante ter. Ô Alves, quando você falou das 3 sessões, como que funciona o faro, a sessão de faro, de obediência e proteção? Como que é cada um? Me detalha a parte técnica disso daí, que eu vi, eu acompanhei, eu acho fantástico. Existe uma avaliação por um juiz, né? E especificamente assim, no faro, eles trabalham o rastro de pessoas. Especificamente rastros. Porque quando a gente vai falar de faro ou de detecção, você tem modalidades diferentes dentro do trabalho de detecção. No caso do IGP, é rastro. Então, é o distúrbio que é deixado
aonde uma pessoa passa e deixa uma pegada. Uhum. Obviamente que além do distúrbio, existe a possibilidade real ali de haver células corporais que ficam no ambiente e o cão também aprende o que é deixado ali. Então no IGP, o cão ele tem que passar por uma pista, né? E aí nós temos as variações de categorias. Eu vou falar especificamente da categoria mais alta, que é o IGP3. IGP3. Que a pista ela tem ali um tamanho específico de 600 passos, são 5 retas. Tem toda uma especificação. Tem uma especificação, um modelo de pista, dependendo do terreno, a gente tem uma pista padrão, mas dependendo do terreno ela pode ser modificada. Então ela tem ali 5 retas, 4 ângulos e 3 objetos a serem localizados. Né? E ali é avaliado a intensidade do cão, a intensidade da busca, né? A qualidade, inclusive, da obediência do cão, né? Porque dentro do IGP nós temos faltas desqualificatórias. Certo. Né? E uma falta desqualificatória é a falta de obediência em qualquer das sessões. Eu vi isso. Qualquer das sessões, a falta de obediência ela é desqualificatória. Então é avaliado o grau de obediência, a intensidade, como que o cão fareja, e a parte técnica, se realmente ele está, né, ali farejando a pista. A pista. Né? Então, vocês preparam um corredor e aí o cachorro... Ele fica em cima da pista. E eu percebi em alguns vídeos que... Eu assisto vários, sábado e domingo eu não vejo nem Netflix, eu fico no YouTube só caçando isso daí. A minha esposa fala assim, você respira cachorro 24 horas, quando eu não tô com o meu cachorro, é melhor eu estar respirando cachorro do que estar lá no boteco fazendo besteira. Pois é. Aí eu fico olhando, e quando eu percebi, assim, tem a importância do cão, da genética, mas tem a importância do condutor também. Sim, é um conjunto. Os dois, é um conjunto. Então o condutor, ele tem que fazer o papel dele bem feito pro cachorro fazer o trabalho dele bem feito. Exato. E o que eu reparei, desculpa, o cachorro, ele tem que ficar com a boquinha fechada, tranquilo, focado, não pode ter distração. Tudo isso o que você está colocando são critérios de avaliação que o árbitro ali naquele momento vai estar olhando. Então, vai ter cachorro que vai estar farejando com a boca aberta e ele está farejando, né? Não que ele não esteja farejando com a boca aberta, mas existe a possibilidade dele se cansar mais rápido, entrar num nível de estresse. De estresse, excitação. E excitação e errar mais. Né? É então a gente avalia ali o nível de concentração daquele cão. É igual quando a gente tá falando de um lutador de boxe, o cara tá lutando. Quando você vê o cara... Ele já tá buscando alguma coisa. Alguma coisa tá errada com o cara. Exatamente. Aí o cara já vai começar a bater o desespero, vai baixar a guarda, vai querer fazer alguma coisa rápida, vai tomar um gancho e vai cair. E aí ele foge daquilo que está sobre o controle dele. Então, exatamente isso. O cão com um nível de autocontrole, né, emocional, ele vai realmente propor aquilo que ele aprendeu. Ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Primeiro, ele tem predisposição genética e depois ele teve técnica de aprendizado, né, para executar aquele trabalho. Se tudo isso tiver num bom balanço, o resultado tende a ser bom. Tende a ser bom. Exatamente. Óbvio, vai depender de um monte de outros fatores, né? Do clima, né? Se choveu, se está quente demais. A gente sabe que o calor é o inimigo mortal do cão. Mortal, né? Calor excessivo, o cachorro... É igual a gente também. A gente exatamente. vai ficar malão, né? Então, esses fatores, né, que influenciam, eu tenho que ter mostrado para o cão durante a fase de treino. Para que ele, quando chegar em qualquer dos ambientes que apresentar, ele ter um preparo a ponto de ele suportar aquilo, né, de uma forma aceitável e sem perder o nível de concentração. Para executar aquilo que precisa. E aí, na hora que, vamos supor, ele encontrou o objeto, o que o cão tem que fazer? Então, na prova, existem variações de indicação, mas a mais usada é uma indicação que nós deitar não sobre o objeto, mas deitar com as patas e o objeto... Exato.
Se ele deitar em cima do objeto, Já é era. penalizado também. Então tem todo um... Né? Tem todo um... exato, Você um protocolo. Então ele tem que localizar o objeto e deitar. E, né, na súmula está escrito lá, a pergunta sempre é feita e o condutor, quando se apresenta, ele fala como que seu cão indica. Ele indica deitando. Ah, você avisa, né? Exato. O condutor avisa ao juiz, ó, meu cão indica de forma deitar, né? Porque existem outras formas, quase ninguém pratica outras formas, poderia ser apanhando o objeto, Uhum, né? Inclusive ainda tem nas súmulas ainda, o cão achar o objeto, pegar na boca e ficar parado. uhum. Mas ninguém usa isso, a forma usual é encontrar e deitar e ficar ali apontando pro objeto. Exatamente. E o condutor vem, pega o objeto, mostra ao juiz e dá sequência depois na pista. Legal. E na questão da obediência, como que funciona? Que assim, o cão, ele tem que ser perfeito, ele tem que andar sem guia, não pode avançar, ele tem que manter uma distância, ele tem que estar focado no condutor. Sim. No meio do processo vai ter, vamos testar se o cachorro é bom mesmo, vai ter distração para ele, como que funciona? Na verdade, na sessão de obediência, as distrações é o próprio local, o próprio ambiente. O local que tá todo mundo falando. Às vezes pessoas, um estádio cheio, alguma coisa do tipo, né? Mas são regras já pré-determinadas que todos têm que fazer exatamente a mesma coisa. As pessoas, às vezes, podem até confundir quando um cão entra para uma competição de IGP e pensam que estão lá vários competidores, né? E pensam assim, eu tô competindo contra todos esses. Na verdade, não, né? Todos eles estão competindo contra um regulamento. Contra o regulamento. Até porque as pessoas entram ali com pontuação cheia. Elas só vão perdendo pontos. Ah, você vai perdendo pontos. Você entrou com 100... Então você não está competindo com o outro. Você está competindo com o regulamento. Entendi. O regulamento diz, se você executar isso, você tem os seus pontos. Se você falhar em alguma parte desse exercício que vale X pontos, será penalizado e perderá pontos. Certo. Então, na verdade, você está competindo contra um regulamento. Entendi. Então, quanto mais perfeito você treinar, né, menos pontos você perderá. Vai perder. Que interessante isso daí. É uma pontuação reversa, né? Exato. É uma regressiva. São 3 sessões, cada sessão vale 100 pontos, você entra na prova com 300 pontos. E o cão do IGP, ele vai entrar, ele vai fazer as 3, não é assim? Não, esse cão vai fazer só 1, a 2, ele tem que passar pelas 3. As 3 sessões. As 3. E na obediência, quais são vamos supor, o processo que ele tem que passar, quais são? No faro? Isso, nós temos ali uma sequência de exercícios, né, de 1 a 10, se não me engano, 10 exercícios de obediência, regulamento novo, se eu não estou esquecido, né, e o primeiro exercício é o andar junto, sem guia, e, né, ele tem que efetuar uma evolução dentro de um percurso já pré-determinados, onde ele vai haver troca de velocidades, mudança de direção, né, meia volta para a direita, para a esquerda, fazer paradas, né? E todos vão fazer sempre a mesma coisa. Certo. O que é avaliado ali é, como eu sempre falei, o nível de disposição que o cão está fazendo aquilo, concentração, né? Porque é perceptível quando um cão está fazendo obrigado e gostando. É perceptível. Quais são os sinais? O corpo do cachorro fala. O corpo do cachorro fala com a gente o tempo todo. O rabo, você fala, puta, ali... A disposição de um cão que quer fazer aquilo, ele tá o tempo todo com orelhas eretas, cauda o tempo todo pedindo assim, eu quero. Já o que tá fazendo por obrigação, bom, orelhas para baixo, cauda baixa, ele não demonstra emocional, né? De estar ali, como a gente fala, de estar numa... Disposto ele tá porque ele tem que fazer. Né? É igual um lutador, ele já entrou pra perder. Ele não está se sentindo ali confortável. Motivado. Exato. A motivação ele vai ter porque assim, ó, ou faz. Então você tem várias maneiras de estar motivado. Você pode estar motivado a fazer algo porque vai ganhar algo, ou você pode estar motivado a fazer algo porque senão você vai receber uma punição. A motivação vai ser a mesma para fazer. Só que o emocional vai ser diferente. Vai ser diferente. Aquele que está fazendo por uma expectativa de recompensa, o emocional está o tempo todo querendo, né, que aconteça. Já aquele que tem a certeza da punição, né, ele já entra
Já com emoção. O corpo do cachorro fala o tempo todo. E isso é penalizado, né? A ponto... Já de entrar, o juiz já... Puta, aqui... A ponto de poder ser um critério de desqualificação. Desqualificação. Se isso for muito evidente. Exatamente. E aí, como a gente fala que era uma... Assim, o IGP era para selecionar, esse cachorro aqui, o pessoal já fala, esse aqui não pode cruzar. Então, aí a gente tem que ver o processo. Porque, veja bem, foi o treinamento que deixou ele assim? Ou ele já é assim geneticamente? É assim, Porque se ele já for assim geneticamente, aí foi feito alguma coisa só para ele ir lá e receber a graduação. Entendi. Então, aí você já... Porque quando a gente vai avaliar para critérios de seleção e de provavelmente acasalamento e melhoramento genético, não é somente a prova que vai determinar que aquele cachorro é bom. Não. Tem todo um... Você tem que avaliar o que ele é. É óbvio que o que ele faz vai refletir no que ele é. Mas se ele aprendeu de uma forma penosa, não vai refletir tudo o que ele é. Porque ele também vai fazer de forma completamente diferente. Talvez ele teve um direcionamento exatamente, equivocado. Aí é onde a gente coloca, né? A técnica e a condição genética. E a importância do adestramento, do adestrador, do figurante. Eu tô falando na questão que eu sou leigo no assunto e nada melhor do que você estar aqui para estar falando isso pra gente. A questão, na proteção, depois eu vou mostrar, a gente vai colocar um vídeo na questão da proteção, que é a parte 3. Nada é feito sem autorização do juiz, como que funciona, o cachorro tem que estar sempre no seu comando e atender o seu comando. Na verdade, toda prova ela gira em torno de regras e de iniciação a partir de um ponto que o juiz determinar, aqui você pode iniciar. A partir daí, se já é um condutor experiente, com certeza no GP3 todos já passaram por categorias anteriores, então já tem um certo grau de experiência, eles vão seguir a prova e o juiz vai só seguir avaliando, eles têm que seguir a regra daquilo que é posto. Então, de um exercício para o outro, você tem que cumprir um determinado tempo de espera, né? Ao finalizar o exercício, esse mesmo tempo de espera que a gente tem que ter, né? Não pode ser uma coisa automática que já vai pulando para um para o outro, né? Mas na proteção são regras iguais à da obediência e do faro. São sessões diferentes com atividades diferentes, certo, mas que buscam ser avaliado no cachorro basicamente as mesmas condições emocionais. Então ali ele vai mostrar o que ele tem realmente aliado ao que ele aprendeu. Então a gente costuma falar assim, ó, no faro e na proteção, não que não exista a influência do condutor, mas é mais o cão que resolve. É o cão. É mais o cão que resolve. Né? Na obediência você tá ali meio que junto com o condutor. Então você tá meio que, ó, vem comigo que aqui a gente resolve junto e eu te ajudo. Sim. Mas na proteção e no faro, já tem que ser se o cachorro não resolver, ele tem que estar com aquilo memorizado. Ele joga o condutor pro buraco. Joga o condutor pro buraco. A proteção é exceção que eu gosto bastante, né? Até acho porque que do espetáculo que é o IGP, acho que é o que o pessoal mais... o pessoal gosta bastante. Porque é plástico, né? Sim. Ver um cachorro morder, latir com vontade, saltar, né? Aquela coisa que a gente olha... Fazer o trabalho dele é para qual fim? É o que a gente vê realmente numa espécie que é denominada, até hoje, apesar de ser doméstica, não deixa de ser um predador. Sim. Né? É uma espécie domesticada, mas não deixa de ser predador. Então, como predador, ele tem que ter os atributos para efetuar. Não que ele vai fazer literalmente como os selvagens. Certo. Mas ele tem dentro dele os mesmos atributos e vão ser direcionados para outros fins. Então, os impulsos presentes, né, o que o pessoal chama de drive, aquela coisa toda, os impulsos presentes num cão doméstico, nessa espécie doméstica, nesses cães de trabalho, são os mesmos
impulsos dos selvagens. Dos antepassados dele, lá dos... Óbvio que lá eles usam exclusivamente para o fim de se alimentar e sobrevivência. Sobrevivência. Exatamente. A alimentação faz parte do processo da sobrevivência, né? Se ele não caçar... Não vai comer, não vai sobreviver. Exatamente. Então, tudo está baseado lá na lei da selva, como diz assim, né? Na lei da sobrevivência. O mais fraco vai perecer. Vai perecer. O mais forte vive mais tempo, né? Quem come, vive. Quem não come, morre. Quem se reproduz, vive, perpetua. Quem não se reproduz, acabou. Se extingue. Então, isso é muito básico, né? Não à toa, o ser humano está no topo da cadeia dos predadores. Porque a gente tem o diferencial que é o que? A inteligência. Exato, e aí a gente comanda tudo. Comanda tudo. Exatamente. Né? Mas, vai falar pro leão lá na selva, você, do jeito que você nasceu, chega pra ele e fala assim, ó, eu sou o dono de tudo, eu sou do topo da... Você não termina de falar. Não termina, que já era. Você já virou... Entra lá no lago, lá com os crocodilos, e fala assim, eu sou o predador do topo da cadeia. Você acaba... Uma coisa que você falou é interessante do predador. Pessoal, quando o Alves falou assim que o cão, ele tem os antepassados, ancestralidade... de predador, de cão selvagem, não é só cão grande, cão de proteção, cão de guarda. Todos. O seu chihuahua é um predador. Exato. O seu shih tzu é um predador. E o pessoal fala assim, não, meu chihuahua, meu shih tzu é meu filho. Não, ele é um predador. Se você não souber manejar, não souber trabalhar o seu cão direito, ele vai te morder. E é o que mais a gente vê aqui na internet, na televisão, eu trabalho na emissora, é matéria de cão que atacou o dono, cão de 5, 6, 10 anos que tá com o dono, e o cão é isso, cara. Se você não tiver mão com o cachorro, você vai se dar mal. E o cão é um predador, desde o pequenininho ao grandão. E o detalhe sempre vem assim, foi do nada. Não foi do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Eu fiz um vídeo sobre isso daí, o pessoal me detonou bastante. Aí, o Alves, na questão da proteção, como que é? Você vai dar os comandos. Tá. E uma coisa que você falou, o juiz olha tudo. Até a intensidade do latido, sim, o juiz percebe. Sim. Ou porque assim, você vai ver que é um latido, que o cão tá com aquela intensidade de querer morder mesmo, ou é aquele latido, ou que ele tá brincando, que pra ele é uma brincadeira, dá pra ter esse discernimento, que eu vejo meu cachorro quando ele late bravo, e quando ele tá latindo, que ele tá mimoso, que é alguma coisa. Você colocou uma palavra aí bem legal, que eu vou agora, em cima dela, abrir um leque, né? Brincadeira. O que é brincadeira para o ser humano? Para o ser humano. Certo. A brincadeira para o ser humano é algo que não é real. É uma brincadeira. Sim. Então, se eu te chamar de qualquer coisa aqui, eu tô brincando. Tá brincando. Pô, eu tô brincando. Você sabe que não é isso. Né? E o que seria uma brincadeira para um animal que não tem a racionalidade humana? Para ele não tem brincadeira. Não existe brincadeira. Tudo é sério. Tudo é sério. Tudo é uma resposta a um estímulo. Então, ele não faz aquilo porque ele está brincando. Ele tá brincando, não. Ele está respondendo a uma estimulação que está sendo gerada na frente dele e ele está agindo emocionalmente, interagindo emocionalmente através dos comportamentos. Então, você chacoalhar um paninho na frente de um filhote de 50, 60 dias e achar que ele está brincando de morder aquele paninho, não. É uma inocência absurda sua, de qualquer um que pensa dessa maneira. Ele tá ali colocando pra fora tudo que ele tem dentro como predador. Ah, mas ele só tem 60 dias, é tão bonitinho. Então, bonitinho é. Mas ele só tá expressando com 50 dias o que ele vai fazer com 4, 5 anos. Não tem brincadeira pro cachorro. Não existe. No mundo animal não existe brincadeira. Não existe brincadeira no mundo animal. Existe interação comportamental, social, mas de cunho sempre falar assim, ó, tem um limite. Aqui. Chegou nesse limite e passa a ser outra coisa. Até quando você vê aquelas ninhadas de cachorro que eles estão um disputando com o outro, aquilo ali, galera, não é brincadeira, não. Eles estão se impondo, estão se testando
Fala Exato. um pouquinho disso. Exatamente isso. Ali eles estão começando a entender na questão social, quem vai estar em qual lugar. Ai, que bonitinho, eles estão brincando. E daqui a pouco você vê os dois se matando lá. Não, eles... A brincadeira, como eu falei, é algo não real, que a gente tem o costume. Você falando isso daí, eu falei de brincadeira, eu mesmo não tinha essa visão. Por isso que eu gosto disso aqui, porque assim, você vai aprendendo, aquilo que você falou, a gente falou antes do começo do programa, você vai aprendendo. Então assim, não é brincadeira, o cão tá sempre te testando. Ele tá sempre efetuando, veja bem, no meio do adestramento a gente tem uma frase que a gente usa bastante, e eu aprendi há muitos anos atrás, fala assim, ó, o cão nunca erra. Ele só responde àquilo que lhe foi colocado como aprendizado. Como aprendizado. Então ele só faz aquilo que foi ensinado. Ele não erra. E ele não vai fazer diferente, né? Se você falou é assim, ele não é igual ao ser humano que vai fazer assado. Então veja bem, se ele aprendeu determinada coisa, ele vai executar aquilo. Ele só não vai conseguir executar se as condições de ambiente influenciarem ele emocionalmente a ponto de ele não executar e entrar em outro estado emocional que a gente chama de autodefesa. Então, mas aí a gente já também está avaliando a condição emocional e a condição genética daquele cachorro. Então, gostamos, óbvio, de trabalhar com cães emocionalmente fortes. É daqueles que resolvem, daquele que... E é o que dá trabalho. É aquele que vai te desafiar, como você colocou. É aquele que vai olhar pra você quando você falar, ops, isso não. Ele vai falar assim, ó. Você falou o quê? E aí você vai fazer o quê com esse cachorro? Porque todo mundo quer o cachorro bom, forte e tal. Mas quando tem na mão, fala, e agora? O que eu faço? E se ele olhar pra mim e rosnar pra mim? E se eu der um tranco no pescoço dele, ele olhar pra mim e partir pra dentro de mim? Eu vou falar, não, calma, eu sou o seu dono. Não faça isso, você não pode morder o seu dono. Vou jogar sprayzinho de água. Ah, sprayzinho de água, aquela coisinha toda. Não, vou te dar um petisquinho pra você parar de me morder. Não tem condição. Você tem que usar dos recursos científicos, que todo mundo sabe, são os quadrantes, reforçadores e punidores, para resolver aquela condição emocional. O que é o treinamento de cães, se não você colocar tudo que o cão tem de potencial genético sobre o seu controle, para que tenha uma convivência boa? Então eu tenho que ter a habilidade de controlar tudo que aquele cão é. Então ele é emocionalmente forte na proteção, tá aquela coisa? Ok, eu vou treinar aquilo e vou direcionar todo aquele potencial para algo que nos beneficie. Você tá canalizando tudo aquilo. Exato, não é só que me beneficia eu e o meu cão. E o cão. Exato. Porque se eu não pôr controle sobre isso, um dia aquilo vai vir. Vai vir em contra. Quando você falou esse negócio que o cão não tem brincadeira, ele tá aquilo ali, você tá acionando o cão para ele exercer o instinto dele. Uma coisa que eu vejo muito na internet, gente, e eu falo, eu não concordo, é aquela questão de parquinho para cães, cara. O pessoal fala, fizeram um parque gigante, monstruoso. Eu falei, gente, assim, eu não levaria o meu cão num parquinho desse. Por mais que o meu cão seja dócil, seja controlado. Porque assim, chega na hora, é igual você colocar um parquinho, um monte de criança, eles estão, dali a pouco um pegou o brinquedo, outro estão se pegando, você vai e separa. E o cachorro, ele vai estar sempre disputando alguma coisa. Eles não... Então, assim, ó, eles não estão brincando, eles estão disputando. Exato. E uma hora um começa a rosnar pro outro, aquele negócio vai aumentar a intensidade, e eu quero ver você meter a mão num monte, naqueles caninos desse tamanho. Não vai ter condição. Aí fala, você tem que socializar. Como que você vai socializar o cão? Uhum. Você chegou no parquinho em 5 minutos. Não é assim que funciona. Eu tenho os prós e o contra em relação a essa questão de parque, porque assim, ó, eu seria a favor desde que colocasse alguma regra. Assim, ó, o parque Também, eu não pode ser frequentado por cães comprovadamente treinados. Eu não tinha pensado nisso também. Comprovadamente treinado. Ah, mas como é que vai... Então, existem as provas de socialização, existe
teste BH, né? Existe o BH, mas tem também o teste de cão sociável, né? E que você pode ir lá e passar por um exame e ver se o seu cão realmente reúne as condições mínimas de convivência social, que são os objetivos dessas provas, né? É óbvio que o BH dá essa condição e também é o critério de habilitação inicial para você seguir no mundo do esporte, né? Mas eu não quero ir para o mundo do esporte, mas eu quero ter um cão controlado. Então você deveria, né, procurar clubes e pessoas que vão lhe orientar a fazer isso, a você ter o controle. Então, você chegar num parcão, como você diz, onde tem cães não treinados e pessoas que não sabem o que fazer... Não sabe o que fazer. É 100% de chance de que dar... vai dar merda. Exatamente. Vai dar merda. É 100% de chance que vai dar coisa errada. Óbvio. Porque eles vão estar colocando condições humanas. Eles não vão entender lá as condições dos cães. Eles vão interpretar tudo como, olha, cuidado, não se aproxima porque o meu cão tem ciúmes. Gente. Ciúmes é um sentimento humano. E ele não gosta que põe a mão nele. Tá? Sabe explicar o motivo? Não sabe. Então, sempre a interpretação de quem não entende o animal é mais fácil para a pessoa interpretar humanamente. Então ele vai colocar sempre as condições dele. E o pessoal fala, ele tem ciúmes, gente, não é ciúmes, é o sentimento de posse. Você é uma posse do cão. Se o cão chegou perto de você... Você é um recurso. Você é o recurso. E a agressão por recurso é uma das agressões bem fera mesmo. Então, o recurso, você é o recurso, o alimento é recurso, a reprodução é recurso, o território é recurso. E aí, Alves, quando a gente fala nisso daí, tudo bem, o cão é obediente, é controlado, mas eu ainda vou naquela questão, puta, às vezes eu sou controlado, sou calmo, tudo, mas às vezes eu não tô no bom dia. Se minha mulher, eu tive aquele dia do inferno no meu trabalho, eu vou chegar em casa, minha mulher fala assim, vai despejar um zilhão de problema, eu vou reagir de uma forma. Exato. E o cachorro é a mesma coisa, não quer dizer que o cachorro tem que estar disponível para você, senta, deita, rola. Às vezes ele não tá no bom dia. Ou ele tá com uma dor, tá com uma diarreia que o próprio dono não identificou, porque não conhece, não se atenta ao comportamento do cão, é onde pode dar as complicações, eu sempre falo isso. Óbvio, eu vou colocar um vídeo aqui, o papo tá muito bom. Diegão, tem 2 vídeos aí pra gente colocar, mas antes do vídeo, eu vou fazer um apelo aí pra galera. Galera, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Meu Petcast. Sigam a gente no nosso Instagram, @meupetcast. Tem muita coisa bacana pra você estar olhando, muito conteúdo bom. Essa semana aqui tá intensa, trouxemos o Alves, tivemos a gravação com o Olívio, criador de Rottweiler, foi muito bacana. O Olívio, o que tiver que falar, ele fala. Ele não fica no meio termo, não. O Olívio, foi fantástico o programa com o Olívio. Então, galera, se inscrevam. Quer deixar algum comentário? Quer fazer alguma crítica? O Alves falou alguma coisa, eu não concordo. Ele vai responder. A gente vai responder se você concorda ou não, se você tá errado ou não. Na maioria das vezes, a turminha do bem, do amor, tá errado, né? Mas, enfim... Alves, fala um pouquinho também das suas redes sociais. Vamos aproveitar, Diegão, deixa aí no GC seu Instagram, seus contatos. Eu não sou muito assim de movimentar, mas no Instagram eu tenho a minha principal, que é o Alves K9. Certo. E Facebook, mesma coisa, Gilson Alves K9, através do e-mail alvesk9@yahoo.com.br, você encontra as minhas redes sociais. E minha rede social é simplesmente ali, cachorro, família, aquela coisa toda. Trabalho, boca a boca, e é isso o seu dia a dia. Diegão, vamos colocar o primeiro vídeo. Vamos colocar esse vídeo aí, ó. Aí, Diegão, na edição, vamos encher a tela aqui pra galera entender o que aconteceu. Aí nós estamos vendo, acho que deve ser uma prova, né, Alves? Exato. E o cara levou Pode ser uma prova, ou talvez possa ser um... Não, prova não é, porque senão o figurante... Não ia estar desse jeito, exatamente, né? Estaria totalmente Qual foi o vacilo protegido do cara? O que o cara fez de... Vamos lá. É bem legal. Bom, primeiro vamos à parte boa. A parte boa é que o cão realmente tem... Então vamos lá. A parte boa é que o cachorro tem bom controle e imediatamente o condutor vendo onde o cão foi morder, ele já deu o comando ali de lag e o cachorro já parou imediatamente e retornou. Se não tivesse esse controle,
o estrago seria bem maior. Bem maior. Bem maior. Não que não tenha feito um estrago ali, porque aonde pegou ali, que foi na junção ali do joelho, ó. A gente já vê a partinha branca ali, ó, já que daqui a pouco, olha lá, o buraco. Já vai começar a sair a tintinha vermelha ali. Né? Exatamente, daqui a pouco sai a tinta. Então, o controle ali do condutor e vendo que deu ali errado, o controle foi excelente. O detalhe, onde está o erro? O erro está no figurante não utilizar todo o material de proteção que deveria usar. Eu não uso, se eu vou treinar um cão com apenas um macacão, eu não uso só meio macacão, eu uso ele inteiro, chamado jardineiro, aquela coisa toda, né? Então assim, sabe que o cão morde parte baixa, proteja. Ah, mas eu ali oferecia, então, mas filho, o que estava mais perto da boca dele? E o cão, quando se ele é treinado para aquilo, ele vai executar. E o que você falou da questão, e o cão foi muito perspicaz, hein? O cão olhou e falou assim, não vou morder na manga, amigão. Então, é o que está mais perto de oportunidade e que ele foi treinado também para aquilo. Ele não mordeu ali porque ele... Não, esse cão foi treinado para morder os membros inferiores. Você vê naquele vídeo anterior, agora a gente tá com outro, você vê que o cão tá olhando pro cara na parte de cima... Esperando ok. E ele, aí ele pegou e falou assim, ele deu o drible da vaca no cara ali. Esse é um exercício talvez usado bastante no Mondio Ring. Não é minha praia, não é minha praia. Eu gosto bastante, gosto de ver quando o pessoal coloca lá os vídeos e às vezes até ao vivo provas de Mondio Ring, eu entro e por quê? Porque faz parte do mundo canino. Então eu gosto de ver cachorro interagindo em qualquer modalidade que seja. Então é uma modalidade que eu gosto também no Mondio Ring, não pratiquei, né? Mas entendo, né? E gosto de ver. E provavelmente ali deve estar associado a um exercício chamado defesa do condutor, né? Onde o figurante se aproxima e toca com as duas mãos no condutor. Sem o condutor dar um comando, né? Não, o figurante vai chegando e o cão tem que fazer a proteção do condutor. Às vezes o figurante fica rodeando e o cão fica rodeando também. Rodeando pra não deixar. Exato. Mas qual é o start para o cão morder? É o toque com as duas mãos no condutor. Se voltar o vídeo, pode ver que o figurante chega voltar lá, Diego, por favor? E coloca as mãos no condutor. Quando ele coloca as mãos, é o sinal que o cão aprendeu que ele tem que morder. Agora, onde ele vai morder? Um cão de Mondio Ring, ele morde braços e pernas, virilha, nádega, ele morde a roupa de mordida. Pega na barriga, pega nas costas, ó, ele vai chegando e... Ó, ele olhando, ó. Tum, toca. Quando vai tocar, o cachorro já tá com a... Então... Ó, e o cara é forte, mas você vê que a boca dele... Não, encaixou toda. Ele deu sorte de encaixar toda, porque se pega... Só dá aquele picote... Se dá o picote, o canino entra... Que o canino, ele rasga... Exatamente. Então dilacerar é a parte de trás, né? O meio... E outro detalhe, o cachorro não puxou... Exato. Porque ele recebeu ali um comando de larga e ele bateu a boca e abriu a boca e tirou. Se aí ele começar a chacoalhar... Essa parte, por exemplo, que eu vou aqui parabenizar, inclusive, o condutor e o treinamento que esse cão recebeu por ter imediatamente, na hora que ele viu que deu ruim, intervir e o cachorro responder. Eu achei demais, mano. O cachorro... Tudo que nós treinamos, qualquer coisa que a gente treina com cachorro, visa ter Controle. Eu não treino faro só para ele farejar. É farejar sob controle. Eu não treino obediência só para ele fazer aquela evolução sob controle. A proteção não é só morder, é morder sob controle. Então é morder, deixar de morder, onde morder, de que forma morder, quando largar. Então tudo qual é a base do treinamento canino? Por controle nas habilidades caninas. As habilidades já nascem com eles. Nascem com os cães. Então eu tenho que pôr controle para a gente conviver bem. Senão... A gente vai pôr controle naquilo, mas nós vamos direcionar aquilo para algo que você gosta, que o cão gosta. Porque
cão que tem uma predisposição à mordida, seja por caça, por agressão, ele tem que... Aquilo faz bem pra ele. Mas... Então, mas não faz bem pra mim ele me morder. Sim. Morder Né? minha esposa, minha filha. Então eu tenho que pôr controle para aquilo e direcionar e falar assim, olha, você gosta, é legal, eu também gosto, mas vamos, é ali, ó, né? Que seja um cão de guarda territorial, não importa. Ai, vai morder quando? Quando toda aquela situação que a gente treinou, de um cara entrando, aquela coisa, vai lá e rebenta o cara. O cara vai estar sem proteção, problema dele. Problema dele. Ele foi treinado para executar aquilo sob controle. Então, não tem outra palavra que não seja controle. O adestramento é exatamente isso, é você pôr o devido controle, mas sem baixar a questão emocional. Ele vai estar com o emocional, ele gosta de fazer, mas... Você não pode quebrar o cão, né? Exato, porque senão aí você não direcionou, você só reprimiu. Reprimiu. Reprimir é uma coisa. Não, eu quero que você faça isso, mas ó, tem hora, motivo e local para fazer. Pra fazer. É isso que muita gente não... Hoje em dia não tem, cara. A humanização, a falta... Eu acho que assim, hoje você ter um cão, eu acho que a pessoa antes de ter um cão tinha que fazer um curso. Então, ó, eu ter um cão, por exemplo... Um cão pequenininho... Eu tenho um cão grande em casa, sem nenhum tipo de treinamento, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu não tenho controle de nada. Né? Agora, quando eu treino ele, treinar o cão é fazer ele expor as habilidades dele. Quer coisa que o cão fique mais feliz do que fazer aquilo que ele sabe fazer? Eu vejo pelo meu. Se o cão nasceu para farejar, para andar de quatro, correr, saltar, morder, é tudo que tá ali, ó, colado à espécie. Aí eu pego aquilo, coloco o treino e faço ele usar todas essas habilidades dele aqui, ó. Aí o pessoal fala, não, mas você tá judiando. Não, ele tá feliz. É. Como é que eu tô judiando se ele tá feliz, emocionalmente feliz? Eu estaria judiando se ele não quisesse fazer aquilo. Aí sim, eu estaria colocando uma condição emocional diferente. Não, ele quer. Você olha, você vê ele gosta daquilo. E eu ponho o controle sobre ele. Eu falo assim, ó, então calma. Você quer muito, a gente então vamos dominar e vamos... Sim. Nós vamos praticar junto. Vai ser gostoso pra você e vai ser gostoso pra mim. Legal. E que os mimizentos, pode falar o que quiser, filho. Cachorro só é feliz sendo cachorro. Cachorro, exatamente. Diego, vamos colocar o próximo vídeo. O vídeo é bem interessante quando a gente fala assim, de você tá formando o cachorro, seja IGP, para segurança, proteção, a gente tomar cuidado para não quebrar o cão. Esse vídeo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí. O que aconteceu nisso aí? Né. O cão... O figurante exagerou, o cão refugou. Então vamos lá. Foi um mau treinamento. Você vê que depois o cão volta. Acho que o cara deu o comando para ele voltar. Ele ficou meio perdidão. O que rolou aí na sua experiência, o Alves? Detalhe você tá vendo aí? Então, mas já, depois os caras depois que voltou, o figurante já não tá parado. Então, o detalhe é assim, ó. Fazer uma avaliação assim, como você tá me pedindo, vendo um vídeo. Um corte é complicado. Corte é complicado. Eu já vi esse vídeo e fui ver os comentários. Tem comentário para diversos lados, né? Uns, ó, inclusive, ó, essa cena lamentável onde o cara entrou e agrediu o figurante. Eu não sei se o cara que entrou é o dono do cachorro, ou o criador, ou alguma coisa do tipo. Isso aí é lamentável. Isso aí... Mas vamos ao que aconteceu ali. Ali é uma prova, uma competição, onde são colocados ali em teste as habilidades genéticas e técnicas do cachorro. Né? Não sou eu que vou falar se o figurante exagerou ou não exagerou, porque ali eu não pratico essa modalidade. Eu não sei se é Monde ou se é KNPV, eu não vou saber. Provavelmente deve ser alguma prova de ringue, Monde ou ringue. Eu não sei bem. Mas, detalhe, o figurante não agrediu o cão, ele bloqueou o cão o tempo inteiro. Eu percebi que ele... Bloqueia, e o cão desiste de morder. Então eu não vi ali, assim, maldade. Pode ser que ele tenha exagerado,
Porque ali o condutor já tá vendo que ficou nervoso. Pode ser que ele tenha exagerado? Não sei. Porque, assim... Mas veja bem, não houve agressão do figurante pra cima do cachorro. Houve um bloqueio e esse bloqueio mostrou o que o cachorro é. Se o cachorro fosse realmente forte, ele suportaria o bloqueio e catava no braço, catava onde ele tivesse a oportunidade. Igual aquele ali. Então, expôs ali o que o cachorro é. E o cachorro desistiu e o cara ficou bravo porque mostrou pra todo mundo o que aquele cachorro é. A gente tá vendo de novo, ó. O cachorro vai com muita vontade, pega na mordida, ok. Aí ele tem que ter os toques ali normal. Sim. E o cachorro não suportou mais. Não suportou mais, aí ele começou bloqueia, e o cachorro desiste. Pronto, desistiu, já era. Depois que desiste, aí o figurante fala, ó, então, eu posso estar errado nessa minha análise? Posso estar errado. Como eu falei, eu não pratico essa modalidade. Mas o que eu enxergo ali é assim, ó. Se o cachorro é forte, se o cachorro emocionalmente, geneticamente ele é bom e teve treino, ele deveria já ter passado várias vezes em treino por essa situação. E ele suportaria. Se não suportou, primeiro, ou porque não treinou. Lá atrás, na formação ou porque não treinou e porque também não tem condições de passar por isso. Então, pra mim, o figurante ali não teve culpa, né? Eu também tenho essa mesma opinião sua. Eu acho que o figurante fez aquilo ali. Bom, vamos ver se o cão... O figurante, ele é um obstáculo dentro da prova que o cão tem que ultrapassar. Exatamente. Ele é um obstáculo. Senão não faz sentido. Mas ele não é um obstáculo intransponível. Ele é um obstáculo que age dentro de regras. A gente vê no Campeonato Mundial de GP, vários cachorros correndo. O cara tá no Campeonato Mundial. Para ele estar no Campeonato Mundial, ele passou por uma seletiva nacional. E o cachorro foi qualificado aí para o Mundial. Aí chega no Mundial, pega um figurante lá normalmente os holandeses, né, que são 1,90 m, 2 metros, vem gritando que nem louco, o cachorro passa por debaixo do cara. Vários vídeos aí, principalmente campeonato... Né? E a língua... Não, vai que vai, o cachorro vai... Então, tem cachorro que é forte, vai e entra duro, e tá tudo bem. Tem cachorro que vai duro e não larga. Então aí é questão de treino. E tem cachorro que não suporta. Então, o que é a prova? O nome já diz. A prova é uma avaliação. O cão não deu. Não adianta o cara ficar bravo. Exato, não adianta ficar bravo. Na minha carreira, eu participei de muitas competições. Já aconteceu alguma coisa assim? Já aconteceu no meu cachorro. Fala, puta que pá. No Faro, eu cheguei lá, treinei. Cheguei no Faro, foi num ambiente que eu nunca tinha ido, até aí tudo bem. O Faro é Faro. Eu mandei o cachorro procurar, ele cheirou a bandeira assim, parou e ficou assim, ó. Aí eu olhei e falei, não é possível. Aí, procura. Aí ele foi e cheirou de novo assim. Aí o juiz falou assim, manda mais uma vez. São 3 vezes. Procura. Né? Não, o juiz foi até bem legal comigo. Foi complacente. Procura. Ele foi, cheirou, aí deitou e fez assim, ó. Aí o juiz disse assim, ó. Hoje ele não quer. Eu falei, então nós vamos pra casa. Sem problema. Sem problema, não quis. Ah, mas o cachorro era ruim? Não, depois eu cheguei ao grau máximo com ele, não era um cachorro espetacular, mas era o meu cão de polícia. Cão de polícia. Era o meu cão de polícia. Era o meu cão que, se eu precisasse dele, a pessoa ia... Já era. Então eu tava lá no meio, primeiro, para ganhar habilidade de treinar cachorro, né? E também de participar, porque é gostoso você interagir. Eu participei de uma exposição, então, nada a ver com isso. É muito bacana, muito legal. Eu entendo que o porquê que aconteceu aquilo, tá tudo certo. Depois eu treinei mais vezes e ele foi lá e resolveu. Diego, se quiser tirar o vídeo, eu não fui, assim, um competidor de ponta, aquela coisa, mas eu tava no meio. Entendi. Então eu consegui chegar no grau mais alto, no IGP3, com o meu cachorro de polícia, e era o meu objetivo. Mas a minha principal função era cães de polícia. Mas como eu tava no meio, eu falei assim, eu tenho que fazer aquilo, eu sei fazer. Fui lá e consegui fazer. Agora, se a gente for falar de nível de prateleira mais acima, né? Eu nunca tive na prateleira de cima. Eu tava ali sempre competindo.
né? Porém, hoje, eu não posso deixar de citar, né? Hoje, atualmente, nós temos um campeão mundial de adestramento, que é um brasileiro, né? Marcos Rangel. Eu vi o vídeo desse cara hoje. Exato, Marcos Rangel. Eu falei assim, É o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de adestramento de todas as raças, campeão mundial FCI, todas as raças. Ele é o atual. Até o próximo ano, próximo campeonato, é ele. Ele é o melhor do mundo naquela categoria. E é brasileiro. E é meu amigo, melhor ainda. Puta que pariu. Ó, esse vídeo aí é seu, né? É você, Isso, certo? esse vídeo aí sou eu lá no quartel. Isso daí é a treinando. plasticidade, acho que é a cereja do bolo do IGP, né? Que a galera... O pessoal gosta muito. Esse vídeo é um treino lá no batalhão, né? Na época que eu tava indo. Você trabalhou com... Você tava naquele programa da Discovery lá do pessoal do Cães Heróis? Eu fui um dos protagonistas. Porra, mano. Por isso que eu tô lembrando, você tava com o Sírio, direto, com aquela turma toda. Isso aí, eu falei, mano, eu já vi o Alves em algum lugar. Alves e Marley, Alves e Ajax. Exatamente, mano. Exato. Eu assisti todos aqueles programas. 26 episódios, eu acho que eu apareço em pelo menos 20. Olha aí, Diegão. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, matutando. Ele tava tentando lembrar de onde ele viu essa careca. Exatamente. Era você e tinha um outro lá que o cara falava que era o cara de pedra lá, Caio. O Caio. Caio, meu irmãozão. Muito. Eu achei da hora. Pena que parou. Foi um ano inteiro de gravação. Foi muito legal. 2014 foi um ano inteiro de gravação e lançou o programa em 2015. Lançou o programa em 2015. Isso. Inclusive, teve uma vez aí, eu trabalhava numa emissora, e foi repetiram. O SBT repetiu, se não me engano. Repetiu. Acho que não sei se foi o SBT ou a Band. Eu não sei. Eu sei que eu já vi o Sírio e o outro lá, eles foram lá. Eles repetiram. Porque assim, a gravação ela passou originalmente lá no canal do Animal Planet, que era um canal fechado. E depois ficou parado. Aí teve uma, eu não lembro se foi, acho que foi a Cultura, se não me engano. Teve a Cultura. Aí eles reproduziram os episódios. E eu falei, pô, eu lembro do Alves de algum lugar, Ó, esse treino, esse aí é o último exercício da sessão de proteção. Certo. Que é o chamado longo ataque, né? O ataque lançado. Né? O cão ele tem que percorrer o percurso lá do campo, né, em direção ao figurante. Lógico, ali eu tava parado, mas no IGP3 o figurante vai de encontro. Vai de encontro e tem que ele vai correr no oposto, não é uma coisa assim? Aí é um outro exercício que é chamado de condução frontal. Tá. Né? Ele vai conduzindo e o figurante tá andando, mas determinada hora ele vira e confronta o cachorro. Esse daí é um ataque direto ao condutor, ao figurante ali, né? O cão fica sob controle, e o figurante corre, e aí ele é solto. Aí, nessa avaliação, o juiz tem que ver não só velocidade, plasticidade, essa coisa toda aí é pro público. Né? Aí é um espetáculo. O cachorro bater e voa com as coisas. Não. E se ele fizer tudo isso e tiver com a boca não completa, a pontuação dele já vai cair. O conceito dele já vai caindo. A boca sempre tem que... Não é aquela mordida rasa. Não, tem que ter uma boca completa, uma boca apertada. Não, mas como é que o juiz vai saber? Ele tem o figurante como referência e tem também o nível de velocidade que esse cachorro entra. Se ele não pegar uma boca cheia e apertada... Quanto, mais ou menos por aí? Uns 30, 40 por hora, assim, mais ou menos? Acho que sim. Talvez isso. E o pessoal torce pra vocês caírem com o cachorro? Torce muito. Torce muito. O figurante é Quando sempre... Quando é Rottweiler, então, é pra segurar o bicho. Você quer ver? Tem cenas aí de campeonato mundial onde o cão arranca a manga do figurante no lançado. O figurante não consegue suportar ali a pressão, bate e o cachorro sai com a manga na boca e o estádio vem abaixo. Vai abaixo. O estádio vem abaixo. Inclusive tem um mundial que um senhor lançou o cão e arrancou por 2 vezes na manga do figurante. O figurante ficou muito brabo. Ficou bravo. Muito bravo. Saiu na segunda vez, ele ficou... Alves, e assim, nesse caso aí é o cão, mas a importância do figurante. Eu vi um vídeo uma vez de um pastor de trabalho e o cachorro fez esse ataque lançado. Eu não sei se o figurante, aquilo não aguentou o tranco e acabou machucando o cachorro. Aí é falta de experiência. Sim, o dono do cão ficou até bravo. Então, a pessoa que vai fazer isso daí, ela tem que ter
Anos e anos de bagagem. Muita prática. Não é qualquer... Não, muita não é qualquer prática. um. É muita velocidade e você tem que saber que o cão ele vem com um peso nessa hora. Porque nessa daí você tá amortecendo ele, né? Na hora que você tá dando essa virada assim... Na verdade, não sou eu que viro. Não é, né? Eu apenas me posiciono de uma forma a não receber o impacto. Exatamente. Então, se ele conseguir dar uma pausa no vídeo bem na hora que o cão tá chegando na luva... Vamos ver aí, Diego, você consegue? Você consegue, Diego? Bem na hora que ele estiver chegando na luva, dá uma pausa. Aí, era ali. Ele vai vir na câmera lenta, dá pra pausar. Agora. Aí. Olha o meu corpo como já tá pendendo pro lado de lá. Então eu já pus uma base na perna direita, a minha perna esquerda praticamente já tá solta. As patas do cachorro vão procurar minha perna ali, ó. Porque ele vai querer se apoiar, Exato. vai te derrubar, né? Então, se eu recebo esse cão frontal, machuca o cão, me machuca, eu vou bater de nuca no chão. É igual assim, ó, você bater de frente. Então, o detalhe, todo mundo pensa, o figurante girou o cachorro. Não é o figurante que gira. O peso que o cachorro vem, a velocidade que ele vem, faz com que o meu posicionamento em relação a ele tem que ser de uma forma que eu não receba o impacto. Toda aquela energia. Exato. Eu tenho que ter, ou para um lado, ou para um outro, um posicionamento de quando ele bater, o próprio peso do corpo dele vai projetar ele para aquele lado que eu estou direcionando e automaticamente, como ele pulou, ele vai bater, ele vai me girar. O cão gira o figurante. Não é o figurante que gira o cão. Entendi. Eu vi vários figurantes recebendo o cachorro que vem molinho e quando recebe, aí o figurante joga o cachorro. Não, isso não existe, né? Esse cachorro só passou assim pra lá porque ele veio com essa velocidade, mordeu forte e me girou. Detalhe, imagina você pegar uma bolinha de tênis de frente para uma parede, de frente. Se você jogar ela, ela bate e volta pra onde? Pra você. Exato. Bate e volta. Mas e se eu me colocar na lateral em relação à parede, se eu fizer isso aqui, ó, e jogar a bolinha aqui, pra onde ela vai? Ela bate aqui e vem pra cá. Porque você criou um ângulo. Quando eu posiciono a luva e o cachorro tá chegando, se eu fizer isso aqui mínimo, esse mínimo aqui, ó, e o cão tá vindo nessa, exatamente é o que eu fiz aqui. Quando ele bater aqui, o corpo dele vai todo pra lá. Se eu fizer o mínimo pra cá, e ele vem em linha reta, quando ele bater aqui, o corpo dele automaticamente vai pra lá. Exatamente o que aconteceu ali. Mas isso foram anos de treino e anos de tomar pancada na canela, pancada na barriga, gritos dos mais experientes. Você é burro. Tu é burro pra caramba, o que você tá fazendo aqui? É isso. E uma coisa que você falou do aprendizado e da ciência. Se você for olhar aí, ó, tem a questão de ciência, tem a questão de física. É física. É física. O cachorro tá aí a 30 quilômetros, 45 quilos. Isso vai aumentar. Vai aumentar em quanto? Tem a fórmula aí, vocês aí, galera, fazem o cálculo. Faz a velocidade, o peso e o quanto ele chega de impacto. Quanto que ele chegou. Então, a gente não tá falando só dos 40 e tal, bem. Não, ele põe ali mais de 100 quilos ali de peso ali fácil. Então tem todo um... E aquilo que o Elvis falou assim, mudou um pouquinho o ângulo, mudou o ângulo, muda a direção, muda tudo. Muda toda a direção. Exato. Alves, o nosso tempo tá acabando, mas o papo tá muito legal. Quando a gente olha de cães de proteção e GP, a gente vê pastor malinois e pastor alemão, linha de trabalho. O pastor alemão é uma raça só, mas a gente distingue estrutura, beleza, para a linha de trabalho. Tem Rottweiler, tem Doberman, mas por que esses dois se sobressaem? E assim, uma dúvida que eu tenho, minha, tá? É por categoria de raça ou mistura tudo e sai o campeão? Ou como que funciona? Não, existem os campeonatos específicos de raça. Não, pode ir rodando um outro vídeo lá, eu vou falar dos troféus do Alves aqui. Existem os campeonatos específicos de raça, assim como tem o Campeonato Mundial do Pastor Alemão, VUSV. Tem também os campeonatos da FMBB, que é especificamente do Malinois. Tem o Campeonato Mundial do Doberman, do Rottweiler e assim por diante. Inclusive, nós tivemos um representante nos 2 últimos campeonatos mundiais de Doberman, né? Nosso querido Orisval Lara, com o Doberman dele, participou lá e fez o possível e representou o nosso país. Mas também tem o Campeonato Mundial de todas as raças, que é o Campeonato Mundial FCI.
Tá, e o FCI, os caras têm que ter pedigree, né? Uma coisa Não, assim. sim, todos os cães Todos têm que têm, ter né? o pedigree, microchipado, essas coisas assim. Então, mas aí, qualquer raça que consiga fazer aquela modalidade vai lá Certo. e vai competir entre eles. Então você vai ter pastor alemão, Doberman, Rottweiler, Schnauzer gigante e assim por diante, competindo entre todos, como eu falei, competindo contra o regulamento, mas todos no mesmo balaio. Exatamente. Assim como já tivemos Malinois várias vezes campeão do Campeonato Mundial FCI, inclusive o último agora, como eu falei, o Marcos Angel com o Malinois, mas nós já tivemos pastor alemão, né? Tivemos inclusive tivemos Doberman no pódio, né? Rottweiler eu não tenho lembrança, mas provavelmente tenha havido algum. Mas na maioria das vezes tá entre essas duas raças. Ou é pastor belga Malinois, ou é pastor alemão. Aí por quê? Porque são as duas raças mais versáteis e mais que se encaixam dentro desse processo. Ah, mas o Doberman não pode? Pode. Você pode ter um Doberman espetacular, um Rottweiler espetacular que sobressaia sobre eles, mas na sua maioria, né, os Malinois e os pastores alemães, né, eles vão ter vantagem. Por condições morfológicas, genéticas e assim por diante. Porque assim, você pode ter, por exemplo, um pincher com a mesma condição genética do campeão mundial, que era o Malinois? Sim, mas ele é um pincher. Eu vi um IGP com um pincher. Tem um vídeo aí espetacular. A única preocupação minha assim, eu falei assim, mano, será que o cachorro não vai infartar? Mas o cara, eu olhei lá e falei assim, não, o cachorro tá feliz. Exato. Lógico, não vai fazer o estrago que tem que fazer, exato, mas é perfeito o cachorro. Exato, o emocional dele está tão igual, ou até às vezes maior, mais exacerbado do que o Malinois que tá lá participando. Mas ele só tem aquele tamanho, né? E a gente fica sempre torcendo, cara, isso tudo aqui não podia nascer dentro desse Mali, ou dentro desse pastor alemão? Não, nasceu dentro de um pincher. É. Nasceu dentro de um poodle, nasceu dentro de um border collie. E assim, por isso que existe seleção. Por isso que a gente busca essa questão de colocar os melhores para as atividades. Por quê? Porque depois nós temos condição genética, inclusive, de melhoramento genético, né? Entendi. Vamos usar esses que têm essas condições melhores para melhorar a raça, para colocar indivíduos emocionalmente melhores, né? Você vai colocar indivíduos com medo, indivíduos com problemas genéticos... Problema de dentição, vai dar ruim. Não, vai dar ruim. Justamente isso, vai dar ruim. Aí onde começa a ver as divisões. Um ser humano é complicado. É como eu sempre falo assim, é igual abelha e mosca, né? A abelha gosta do mel, a mosca gosta de bosta. De bosta, exatamente. Mas você vai falar pra mosca que o mel é bom? Ela gosta de bosta. Ela gosta de mel, não vai entender. Não tem jeito. Vai falar pra abelha que a bosta é boa? Não, ela gosta de mel. Então... É complicado. O ser humano tem um ego muito grande. Eu tô olhando aqui que são um pouquinho do que você conquistou. Isso aí eu guardo com muito carinho. Isso aí representa a minha passagem por esse meio canino. Tem vários troféus aí de diversas outras modalidades, mas tem também de GP. Eu gosto bastante. Disputa de cães de polícia. Exato. Tem premiações aí só às vezes por participação como árbitro, tem presentes. Então, assim, tudo que eu conquisto, eu costumo guardar. Pode ser de plástico, de madeira. Ó, esse primeiro aqui, ó. Puder frisar aí, ô Diegão? Vamos lá. Primeiro troféu, que é o do cantinho. Ele vai voltar, ó. Isso. Esse primeiro aqui de baixo, ó, que tem uma... Coloca a setinha nele aí. Isso, esse aí. Esse primeiro troféu aí foi o primeiro campeonato brasileiro que eu participei. E foi numa categoria... Não foi no IGP3, na época não se chamava nem IGP3, era CG3, cão de guarda, nível 1, 2, 3. Mas foi na categoria onde nem tinha o faro, que era cão de guarda apenas, era o CA na época. Mas foi a primeira experiência num campeonato brasileiro, em 1998. Na cidade de Uberlândia. O coraçãozão foi a mil ali ou não? Cara, eu fui segundo colocado do campeonato.
Pra mim, eu ganhei. Meu primeiro Você que eu fala, participei. Você nem tava esperando, não vou Aí ver eu o vou que lá dá. porque eu tava deslumbrado em querer participar de um campeonato nacional, né? Conheci pessoas espetaculares, a qual eu tenho amizade até hoje, guardo como irmão. Nessa prova, o figurante dessa prova é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que é o Max Macedo. Ele era o figurante da prova. Hoje ele é um ícone no meio do adestramento, não só brasileiro, mas, né? Então, para onde eu vou com alguns objetivos, e os principais são conhecer lugar e conhecer pessoas e fazer amizades. Isso é o mais importante. Né? É o que eu tô construindo aqui com o canal. Mas o resultado, cara, o resultado, se deu, deu. Se não deu, deu também. É. Deu também. Ah, mas olha quantos... Então, tem troféu aí de 5º lugar, tem troféu de participação, tem troféu de 1º, de 2º, de 3º, de figurante. Tem troféu de tudo quanto é jeito aí que eu já ganhei. Mas esse momento que você passou é impagável. Mas isso daí são as minhas memórias. Exato. Cada um que eu pego ali e começo, quando eu vou limpar eles e eu olho, eu lembro do momento. Você se emociona? Lógico. Eu tô vendo que você tá meio... Lógico. Eu lembro do momento. Eu tô percebendo, cara. Tá vendo? É durão, tudo, mas você vê... o Valdir veio aqui, eu comecei a falar no Paulo Vetter, ele falou assim, pô, esse cara foi o que me inseriu, o cara começou a chorar, se emocionou. Paulo Vetter também faz parte da minha carreira. Da sua carreira. Falaram muito, eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer. Tem troféu aqui de plástico, que se você for colocar, não vale 50 centavos. Mas eu lembro do momento. Das pessoas que estavam lá. Do abraço, de tudo que aconteceu. Eu lembro do evento. E aí você para e fica lembrando. Tem coisa melhor que isso? Ô Alves, agora como a gente tá falando um pouquinho de nostalgia, quando você saiu da polícia, você treinou vários cães, você trabalhou com vários cães, qual foi o cão que você fala assim, ou o cão que se aposentou foi pra sua mão? Fala uma coisa assim, que você fala assim, meu, esse cão aqui que eu trabalhei, era o cão que eu fiquei pra mim, que eu queria ficar pra mim. Como que teve? Teve isso? Teve sim. Tem uma regra dentro da polícia que quando o cão se aposenta, a prioridade é ele ficar com o policial, o adestrador dele. Então, a maioria dos meus cães eu fiquei com eles. Legal. Né? Um ou outro agora no final que eu não consegui, mas consegui que ele ficasse com um policial da minha equipe e que cuidou muito bem até o fim da vida. Mas teve um cão realmente que marcou a minha passagem, né, que foi um pastor alemão de linha de estrutura. Linha de estrutura. Tá vendo? Mas que me levou ao grau mais alto do adestramento e a um nível de trabalho de cão de polícia a qual eu tenho o nome até hoje. Se alguém escuta falar em Cabo Alves, como era conhecido Cabo Alves, foi justamente pelo trabalho que eu fiz com esse cachorro e o quanto eu participei de ocorrências e de provas. Talvez a metade daqueles troféus ali foram com ele. E é engraçado, engraçado não, né? A gente vê vê em filme que retrata muito bem essa relação, cães de exército, cães de polícia, essa relação do cão com o condutor. Tem um filme que eu assisti aí de um cara que ele era do Iraque, se explodiu com o cão dele, aí o cão se perdeu do cão, o cão foi para uma família e tentou resgatar o cão, não conseguiu, mas enfim, tem essa relação do cão com o condutor e tem um respeito muito grande também às forças policiais pelo cão. Quando o cão falece, quando o cão é aposentado, tem uma sessão de honraria pro cão. Você fala assim, meu, e se o bandido, o vagabundo, fizer alguma coisa com o cão, é a pior coisa que tem. Exato. Porque vai dar ruim. É um parceiro, é um companheiro. A gente entende. Ele dá a vida dele por Exato, você. A gente entende que naquele momento ali, ele é uma ferramenta a mais na utilização ali do processo de segurança, mas é uma ferramenta viva. É uma ferramenta que você se comunica. E você tá olhando o tempo todo e ele tá olhando pra você. Olha essa foto. Volta lá, Diegão. Eu tô falando, é uma comunicação, olha isso. Essa aí. Olha, o que ele estaria falando ali pra mim? Ó, e ele te olhando, ó, vamos trabalhar, abre a porta lá. O que ele estaria falando ali pra mim naquele momento? Eu tô numa postura ali pra tirar uma foto e ele tá ali assim, talvez olhando assim, falando, nossa, cara,
você é demais. É. Você é muito. Né? E eu, pra ele, tenho que fazer a mesma coisa, cara. Você é foda, você é o cara. A gente vê a devoção, cara. Eu vejo mesmo. Na hora que eu vi o programa, que vocês abrem a viatura, que o Conexão, bichinho, cara. ele já sabe o que fazer. É uma e conexão, fica. exato. É muito legal. É uma conexão, e tem que ter essa conexão, é conexão emocional, é comunicação o tempo todo é comunicação, da hora que ele sai do canil até a hora que eu deixo ele lá, a gente tá se comunicando o tempo todo. Ele olha pra mim, eu olho pra ele, ele sabe o que tem que fazer, porque recebeu uma sinalização, e não tem como, cara, a pessoa não se envolver emocionalmente. Não tem. É óbvio que na minha atividade, né, eu tenho que colocar aquilo como uma coisa prioritária para que eu saia dali vivo. Sim. Né? Então, ele é uma ferramenta que pode dar certo, mas pode dar errado. Né? Mas a prioridade ali é eu prestar a segurança a outras pessoas. Mas para eu prestar segurança para outras pessoas, eu tenho que estar seguro. Sim. Né? E o cão vai te passar essa segurança. Exato. E eu tenho que ter coisas que façam eu me sentir seguro. E tem que ter aquela experiência, o discernimento, falar assim, é a hora agora de soltar o cão e agora não é a hora de soltar o cão. Exato. De qualquer ferramenta que você vai usar. É hora de usar arma? Não sei. É hora de usar o gás? É hora de usar munição real ou munição de elastômero? Tudo tem hora. Mas você tem que estar preparado para tudo. Exato. É a preparação, né? Preparação técnica e emocional. Né? Não adianta. É como a gente fala no meio militar nosso, a gente fala assim, ó. A gente não sabe que hora que o diabo vai aparecer, mas quando ele aparecer, você tem que estar preparado, porque ele é feio. Ele é feio para receber, ele exatamente. É feio. E quando ele aparecer, eu vou olhar para ele e falar assim, você é só o diabo. Eu tenho mais alguém comigo que você não suporta. Não suporta. Exatamente isso. Cara, olha, muito legal. Alves, por mim, eu passava a tarde inteira aqui. Eu sei que você tem um monte de coisa pra fazer, a gente tem um monte de coisa pra falar. Vai ficar o convite aqui de você voltar mais vezes. Vem, com certeza. Você vai, vai lá, passa o contato do Ciro. Ciro, vai lá no podcast do Alessandro. Sei que a gente tá começando agora. Cara, eu sou muito fã de... Eu tô olhando, falei assim, não, cara, eu conheço ele de algum lugar, Olha, cara. Se você for convidar o Capitão Ciro pra vir aqui, você pode reservar umas 5 horas, porque ali tem... Ah, com certeza. Ali tem assunto. Eu vou marcar um dia, se você me der essa honra aqui de trazer o pessoal lá, cara, eu vou ficar muito feliz. Alves, eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito produtivo. Tem um monte, eu fiz um roteiro, um monte de coisa, mas não chegamos no meio, é muita coisa. Ia te perguntar muita coisa, foi fantástico a sua participação aqui no canal. Fica pra uma segunda parte. Fica pra uma segunda parte. Vai ter o 2, hein? Vai ter o 2, galera, vai ter o 2 aqui, foi muito bacana. Galera, infelizmente, nosso programa tá indo ao fim, né? Mais uma vez, eu peço pra vocês, se inscrevam no nosso canal, clique o sininho, deixe seus comentários, sigam a gente no Instagram. Você quer montar uma parceria, você que tem um comércio, tem uma empresa, tem uma casa de ração, quer montar uma parceria com a gente, quer expor a sua marca aqui nessa bancada, fala com a gente, entra lá em contato, o Diego vai te receber, vai conversar com você, eu mesmo, quem quiser falar comigo, a Aline, esposa do Diego, tá bom? Garanto pra você que vai ter retorno garantido. Mais uma vez, Alves, quer falar das suas redes sociais? Eu nem falar rede social, ele é mais famoso do que todo mundo, cara. Não, eu sou meio tímido com essas coisas, mas o pessoal, a maioria que me segue já conhece. Quem não me segue é Alves K9, vai me achar aí no Instagram, no Facebook, a mesma coisa. E a gente tá aberto aí pra conversar e trocar ideias sobre cachorro, que é o que eu gosto. É o que eu gosto também de fazer, muito legal. Então, galera, um abraço a todos aí, ó. Fiquem de olho, ó. Lá no nosso canal tem Agility, tem o Menicu, o pessoal do gato, tem o pessoal do Pastor Alemão Linha de Trabalho, que é o Dimas, você conhece o Dimas, cara super gente espetacular. Boa, espetacular. Tem o Felipe, que é a linha de estrutura, inclusive eu peguei um cão do Felipe, que eu tenho até hoje, não sei se você já viu, o Koba foi um cão que eu comprei do Felipe. Tem a galera lá, o Valdir, do Explosivo, do cão de narcóticos também. Então, galera, vai lá, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos que tá muito bacana. Então, ó, um abraço a todos aí e fiquem com Deus.